Olá, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, devo agradecer a sua audiência. Eu me comprometi consigo no convite em trazer-lhe informações sobre o compliance. Na verdade, em te dizer o que é, o que significa e como funciona. Então, agradecimento feito, reitero, vamos direto ao trabalho, não temos tempo a perder. O que é compliance? Formalmente explicando, compliance é um conjunto de disciplinas que tem como objetivo fazer cumprir e cumprir metas, normas, regras, regulamentos e leis, com o intuito de impedir, de evitar fraudes, suborno e, por consequência, a corrupção. Informalmente, podemos dizer que o compliance é um sistema de gestão, de fiscalização das regras de conduta e dos valores da ética e da integridade moral, com o intuito de evitar fraude, suborno e corrupção por consequência. Isso posto, eu me comprometi em trazer para você o que significa compliance. Compliance vem de um termo em inglês, to comply, numa tradução livre, digamos assim, significa conformidade, estar conforme, agir de acordo com as regras, com a normatização. Isso é o que o compliance significa. E como ele funciona? Como dito informalmente, ele é um sistema de gestão de fiscalização. Nesse sentido, ele funciona como uma espécie de balizamento. São técnicas de controle, efetivando o treinamento, a educação e o comprometimento, desde a mais alta direção até o nível inferior, aquele nível de efetivação das atividades. Então é um sistema que normatiza essas atividades e, por pressuposto, tende a controlá-las, a verificar, a fim de, como dito, mais uma vez, evitar fraudes nessas relações. Eu costumo dizer que o compliance poderia facilmente estar inserido como um sistema de regramento da nossa conduta, baseados sempre na ética e na integridade moral. Por quê? Porque muitas vezes nós flexibilizamos as nossas atividades, a nossa conduta, com o intuito de ganhar um tempinho, de levar uma pequena vantagem. E isso seria como se o nosso comportamento estivesse em não conformidade, por conseguinte, não compliance. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine você que o senhor está atarefado e precisa buscar o seu filho na escola e, para tentar ser rápido, acaba parando em fila dupla, ou acaba parando em cima de uma faixa de pedestres, ou acaba invadindo a faixa de pedestres quando não há faróis e etc. Quem nunca, não é verdade? Por isso, eu costumo dizer que o compliance pode ser inserido na nossa vida. E de que maneira? Bastando que nós fiscalizemos a nossa conduta. É como se você adotasse o compliance e você mesmo fizesse a função compliance, normatizando o seu comportamento, tentando tornar a sua vida melhor e a vida das pessoas que estão ao seu redor também melhor. Antes de falarmos sobre corrupção, que é, no meu intuito, no meu entendimento, a grande meta do compliance, como eu disse, evitar fraude, evitar suborno e, por conseguinte, a corrupção, eu vou interromper agora e convidar o senhor, a senhora, você, minha audiência, meu viewer, a assistir um videozinho de menos de 2 minutos com um alargamento dos conceitos e da aplicação do compliance. É rapidinho, já volto para estar com você.
Olá, estamos de volta e agora que você viu esse vídeo, tenho certeza que já possui um conceito mais alargado do que é o compliance, do que ele significa e de como ele funciona. Então sigamos adiante. Como eu havia dito, eu estou tentando fazer um link entre o nosso comportamento, o comportamento das pessoas dentro das instituições, das corporações, e o compliance. Vamos então definir o que vem a ser rapidamente, não vou me aprofundar, vamos definir rapidamente o que vem a ser corrupção. Corrupção podia facilmente, pelo dicionário, ser definido apenas como o ato de corromper, mas ele também é entendido como putrefação, como deterioração. Eu costumo linkar, como venho fazendo, que é a deterioração de uma relação interpessoal. Porque o que precisa ser fiscalizado efetivamente é a relação entre as pessoas. Esse é o norteamento do compliance. É nortear, balizar, adequar as condutas dessas pessoas, essas relações, dentro das normas, dos regulamentos e das leis, como estamos repetindo. Dessa maneira, precisamos entender como ela ocorre. E pode ocorrer, como a gente já sabe, de várias maneiras, porque existem relações comerciais, relações institucionais e muitas vezes essas relações elas são movidas por algo financeiro, monetário, por assim chamar. E a corrupção acaba ocorrendo pela violação das normas, pelo oferecimento ou pela cobrança de uma facilitação indevida, uma vantagem indevida e, na maioria dos casos, ilícita. A corrupção é um ato de não conformidade e, por conseguinte, costumo fazer a relação da seguinte maneira: se a corrupção é o veneno, o compliance tende a ser o seu antídoto, ou pelo menos ser o meio pelo qual se evita que o veneno se aproprie da criatura. Com o advento da Lava Jato e todas essas notícias, essa enormidade de quantidade de notícias que nós vimos acompanhando nos últimos anos, o compliance também ganhou muito destaque. A ponto de, muito recentemente, porque esta é uma versão da palestra que eu achei importantíssimo trazer a você, é que executivos de muitas empresas, não só as implicadas na Lava Jato, para que possam receber a sua bonificação, são avaliados do ponto de vista do compliance, ou seja, ganham pontos pelas suas atividades se elas estão dentro da ética e da integridade moral. Portanto, isso é uma notícia ótima para mostrar que todo o segmento da sociedade está imbuído em melhorarmos o combate às fraudes, ao suborno e, por conseguinte, à corrupção. Eu sempre procuro fazer uma reflexão para buscar, ou tentar buscar pelo menos, a origem da corrupção no nosso país, porque foi realmente uma enormidade o que nós acompanhamos nos últimos anos, talvez nas últimas década e meia, por assim chamar. Desta forma, eu me lembrei de um jargão, um bordão político do passado que dizia assim: rouba, mas faz. Determinado político rouba, mas faz. Esse jargão, esse bordão péssimo, de muito mau gosto, ele é atribuído a um determinado político paulista que já foi governador. Eu convido o senhor a nos acompanhar e eu posso revelar o nome dessa criatura, por assim chamar. Esse político da década de 40 costumava ser avaliado pela população dessa forma, ou seja, ele rouba, mas faz. Portanto, ficou conhecido dessa maneira. Era o chamado corrupto competente. Mas, estudando um pouco mais, eu percebi que isso não é de autoria dele, isso não ficava adstrito a ele. Então, investigando um pouco mais e conhecendo algumas outras opções para conhecer a história do nosso país, eu me remeto o senhor, a senhora, ao ano de 1549. Em 1549 chegou ao Brasil um cidadão chamado Tomé de Souza, indicado pelo rei João III para ser o primeiro governador-geral da colônia, o Brasil. Com ele chegou um cidadão chamado Pero Borges, também indicado pelo rei João III para ser o primeiro ouvidor-mor da nossa colônia. Mas pasme o senhor, a senhora, pasme você, ele não era um ficha limpa.
Ele já havia, 3 anos antes, sido condenado por desvio de verba pública na construção de um aqueduto no sul de Portugal. E veja só, ele foi condenado a devolver o dinheiro e a nunca mais atuar em nenhum tipo de cargo público. Pois é, mandaram-no para o Brasil. Aqui chegando, começando a trabalhar, não é nenhuma surpresa que em pouco tempo ele foi descoberto, pego com boca na botija, como se diz, as mãos sujas, as mãos no dinheiro público, e foi julgado, condenado e extraditado a ferros para Portugal. Agora, por que eu fiz esse link tão comprido? 3 outros ouvidores-mor, uma espécie de ministro da Justiça, como eu devo ter dito, também foram pegos em corrupção e todos julgados, condenados e extraditados a ferros de volta para Portugal. Nenhum deles é o que eu julgo ser a figura inicial do rouba mas faz. Existiu o terceiro governador-geral da colônia do Brasil, chamado Mendes Sá, e ele ficou conhecido como um político que fazia muito. Ele pacificou a colônia, apaziguou os índios rebeldes, aprisionou uns tantos, expulsou franceses do Rio de Janeiro, instituiu uma série de regras administrativas e dizem que até expulsou uma série de políticos corruptos. Tudo isso descobriu-se depois, com a sua morte em 1572, roubando outro tanto. Por quê? Ele possuía uma extensa quantidade de terras, ele possuía milhares de cabeças de gado e centenas de escravos, algo totalmente incompatível com o que ele ganhava pelo tempo que ele ficou como governador-geral. Então, perceba que existe uma flexibilização, é esse link que eu queria fazer, uma flexibilização da conduta dos políticos no Brasil que já vem de muito tempo. Poderíamos comparar com o que eu disse sobre a flexibilização, da nossa própria conduta. Perceba você que estou tentando fazer um link com a atuação desses chamados corruptos competentes com aquela flexibilização da nossa conduta. Mas eu remeto o senhor, a senhora, você à frase do Eduardo Bueno. Ele é um historiador, um jornalista, um escritor que traz muita informação sobre história e que eu acompanho há bastante tempo. E ele tem um bordão que diz o seguinte: povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Eu acredito muito nisso e por isso tracei para o senhor, para a senhora, esse AME temporal. Ou seja, perceba que de 1549 até a década de 1940 transcorreu 400 anos. E será que ninguém percebeu, ninguém tomou o conhecimento disso? A população não se viu impelida a dizer a esses políticos: olha, não é assim que se faz? Pois é, aparentemente não. E continuamos elegendo políticos nesta situação. Eu quis terminar com esse link ao senhor e à senhora, porque justamente ele está ligado ao que eu disse no princípio, usei de exemplo. Talvez a flexibilização da nossa própria conduta sirva de referência para que flexibilizemos o julgamento que fazemos dos políticos que elegemos. E isso é preciso muito cuidado para que nós consigamos interromper. Parece que esse sistema que vem se perpetuando no tempo, o sistema de corrupção. Isso posto, cabe aquela pergunta: mas o compliance só serve para combater corrupção? Não, na verdade o compliance, ele age na causa, ele não nasceu para combater a corrupção, ele nasceu, como nós fizemos todo o contexto e toda a conceituação, ele nasceu com o fim de normatizar as atividades, os comportamentos, as relações interpessoais e fiscalizar, a fim de evitar as fraudes, evitar o suborno, evitar, por fim, a corrupção. E como o compliance faz isso? Ele faz isso através de técnicas de implantação, treinamento e educação, para posterior fiscalização e avaliação dos comportamentos, das atividades, se ocorreram de acordo com as leis, as normas e os regulamentos. Eu entendo que o objetivo maior do compliance é que exista a transparência no movimento das informações, que todas elas sejam claras e objetivas. Uma nova pergunta surge: e onde é que se justifica a implantação do compliance?
Eu rapidamente responderia a você que em qualquer segmento, instituição, corporação, onde exista o risco de fraude, o risco de suborno, onde possa ocorrer a corrupção. Nos encaminhando para a finalização, a fim de apresentar o compliance condominial a você, ferramenta de gestão, sistema de gestão para o setor de condomínios que eu criei e que quero que você conheça, convido a assistir a minha aula inaugural do curso de Compliance Condominial, onde eu abordo cases práticos e podemos aprofundar a nossa reflexão. Mas antes disso, é preciso que eu faça essa pergunta a você. Existe risco de fraude? Existe risco de não conformidade nos condomínios? Eu não vou responder essa pergunta a você. Eu convido a fazer uma reflexão. Você mesmo deve responder essa questão. Mas antes, eu gostaria de deixar para finalizar a frase que eu gosto muito de um filósofo alemão que viveu no século XIX, chamado Friedrich Nietzsche. Ele dizia assim: as convicções são inimigas mais poderosas da verdade do que a própria mentira. O que isso significa? Eu abordo essa resposta na minha aula inaugural e o convido a assistir. Mas eu gostaria que o senhor se afastasse das suas convicções antes de responder à reflexão se o compliance condominial pode trazer um resultado prático nos condomínios. De novo, o meu muito obrigado. Não deixe de nos acompanhar, não deixe de se comunicar comigo. Apesar do senhor ter recebido o meu e-mail pessoal, eu o coloco aqui de novo à sua disposição, além do nosso site, para você entender mais o que nós fazemos e o que nós propomos no mercado de condomínios. O meu muito obrigado.